Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conectados. Aqui nós queremos tratar assuntos elementares, mas muito importantes para todo cristão. Vamos lá! Antes de qualquer coisa, eu quero falar com você sobre um pedido muito especial. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui agora, acione as notificações para que você receba tudo que nós temos postado aqui neste canal. Se você curtir esse vídeo, mande para o maior número de amigos que você puder em todas as suas listas de transmissão. Vamos lá? Hoje eu quero falar com vocês sobre 5 coisas que você precisa saber para ter o seu ministério, o seu chamado ativado. A primeira coisa que eu quero falar com você, que você precisa saber para ter o seu ministério ativado você precisa saber quem é o seu Deus. Você precisa conhecer intimamente quem é o Deus que te chamou para esse ministério, para esse propósito, para essa caminhada que você começou aí na sua vida. Precisamos saber que nessa caminhada, nesse propósito que Deus nos chamou, nós vamos ter adversidades, lutas, dificuldades. E se você não souber quem é o Deus que te chamou, você não consegue cumprir o propósito que Ele te deu. Você precisa saber quem é o seu Deus. Olha só, quando Moisés é chamado por Deus para libertar o povo do Egito, Moisés pergunta para Deus, mas quem eu vou dizer que o Senhor é? Como que eu vou apresentar o Senhor para aquele povo? E Deus diz, diga a eles que o Eu Sou te enviou. Eu sou o Eu Sou. Isso é o suficiente. O que Deus está dizendo para Moisés? Eu sou tudo o que vocês precisam. Eu sou a resposta para todas as coisas. Eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que liberta, eu sou o Deus que transforma, eu sou o Deus que traz provisão, eu sou o Deus que vence as suas batalhas. Eu sou todas as coisas para vocês. Então a primeira coisa que nós precisamos saber é quem é Deus. Segunda coisa muito importante que você precisa saber para ter o seu ministério ativado você precisa saber quem você é. É muito importante isso também. Você precisa saber quem você é em Deus. Olha só, eu coloquei um texto aqui que Paulo escreve aos Efésios, que está no capítulo 2, verso de número 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Não dá para falar de propósito, chamado, ministério, sem falar de identidade. Se você sabe quem você é, você sabe para o que você foi feito. Se você não sabe quem você é, você não sabe qual é o seu propósito. Não tem como conhecer apenas o propósito sem conhecer a identidade. Uma coisa está entrelaçada com a outra. Você precisa saber primeiro quem você é. Olha o que Paulo diz na ordem, em Efésios 2:10. Ele diz, porque somos uma nova criação de Deus em Cristo Jesus. Então primeiro ele está falando sobre a identidade, quem nós somos. Nós somos uma nova criação de Deus em Cristo Jesus. Efésios 1 fala muito sobre a nossa identidade. Fala que nós somos salvos, fala que nós somos filhos, fala que nós somos amados, fala que nós somos perdoados, fala que nós somos remidos. Efésios fala sobre a nossa identidade. E é necessário você primeiro saber a sua identidade para depois conhecer o seu propósito. E uma coisa vai te levar a outra. Paulo então apresenta a identidade porque nós somos uma criação de Deus. E depois ele fala sobre o que nós devemos fazer. Somos para fazer. Primeiro você é e depois você faz. Então, essa é a segunda coisa que você precisa saber para cumprir aí o seu chamado, para ativar o seu ministério. Você precisa saber quem você é. Terceira coisa que você precisa ter fé, cara. Sem fé não tem como cumprir o propósito, sem fé não tem como ativar o chamado. Você precisa ter fé. Não adianta nada saber quem é o seu Deus se você não tem fé no Deus que te chamou para essa caminhada, para esse chamado. Então é necessário ter fé. Hebreus 11 apresenta para a gente uma lista, uma galeria de heróis da fé que cumpriram o seu propósito, o seu chamado, através da fé. Tudo que fizeram pela fé. Hebreus sempre diz, e pela fé ele fez, e pela fé realizou. Então é necessário ter fé. E o que é fé? O capítulo 11, verso 1 de Hebreus traz para a gente a definição. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo
que esperamos. A fé vai te levar a viver coisas que você ainda não viveu. A fé vai te levar ao inédito. A fé vai te levar a viver o extraordinário. Para ter o seu ministério ativado, é necessário ter fé em Deus. Quarta coisa que você precisa saber para ter o seu ministério ativado: você precisa ter disposição para obedecer. Você vai perceber que uma coisa vai sempre conectando a outra, porque se você tem fé, então você consegue obedecer às direções que Deus vai te dar. Então, para ter um ministério ativado, é necessário ter disposição para obedecer. E acredita, cara, às vezes Deus vai te pedir algumas coisas que você vai falar, mano, que sem sentido, como assim, que loucura é essa? Mas é assim. E eu te digo que às vezes o mais importante não está nem naquilo que você está fazendo, mas no tratamento que Deus está fazendo no seu coração. O que vai ser mais relevante não é aquilo que os outros estão vendo, mas aquilo que só Deus pode ver e que está acontecendo aí dentro de você. Quantas loucuras nós lemos na Bíblia, nós podemos ver aqui quantas coisas doidas que Deus pediu para que homens e mulheres fizessem e que parecia não ter sentido, mas que no final ajudou eles a cumprir o propósito deles. Eu tenho aqui alguns exemplos, por exemplo, de Moisés, quando Deus conduz ele com toda a multidão saindo do Egito, de frente para o Mar Vermelho. Não tem lógica, eles deveriam ter ido para outro lugar, onde teria rotas de fuga, mas não, eles vão para um lugar onde eles ficam ali acuados, não tem para onde correr, de um lado o mar, do outro o exército do Egito chegando. Mas Deus abre o mar e eles passam pela terra seca. A princípio não tinha nenhum sentido, mas no final um milagre extraordinário acontece. Tem também o exemplo aqui de Elias, que foi ser alimentado por uma mulher, por uma viúva pobre ali em Sarepta. A princípio não tinha sentido, mas no final Elias chega lá, traz uma palavra para aquela mulher, e aquela mulher que estava à beira da morte agora passa a viver a abundância de Deus. Nós temos aqui também o caso de Josué, que Deus fala para ele, Josué, leva o povo para dar voltas em Jericó, durante 6 dias, uma volta por dia, no 7º dia, 7 voltas. Que loucura é essa? Como que as muralhas vão cair? Como que a gente vai derrotar o exército de Jericó assim? Mas é no meio dessa loucura que Deus dá vitória para Josué e o povo de Israel. Muitas vezes, meu irmão, parece não ter sentido. E nem tem, às vezes mesmo. Mas é Deus tratando o seu coração e vendo se você tem disposição para obedecer. Quinta coisa e última aqui, para a gente poder finalizar. Quinta coisa que você precisa saber para ativar o seu chamado, o seu ministério. Precisamos ter disposição para renunciar. Deixa eu te dizer uma coisa e guarda isso no seu coração. Não existe ministério sem renúncia. Não existe chamado sem renúncia. Para você ser ativado no seu ministério, você precisa ter uma disposição para renunciar. Algumas coisas terão que ser deixadas para trás. Alguns exemplos aqui de homens de Deus que tiveram que renunciar para cumprir o seu propósito. Temos o caso de Abraão, quando Deus chama ele em Gênesis capítulo 12 e diz, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ou seja, Abraão teve que renunciar à casa, aos parentes, para poder ir seguir em frente e cumprir o chamado e o propósito que Deus tinha para ele. Temos o exemplo de Moisés, que renunciou ao palácio para ser o libertador de Israel. Temos o exemplo de Pedro, que estava ali no meio de uma pesca maravilhosa, tendo um dos seus maiores faturamentos, talvez, ali da sua empresa de pesca. Quando ele está com seus barcos cheios, Jesus olha para ele e diz, Pedro, eu quero fazer de você um pescador de homens. Pedro arrasta os barcos até a praia, deixa tudo e passa a seguir Jesus. Pedro renunciou. Temos Paulo, que era um grande homem ali da lei judaica, um conhecedor da lei, que seguia todos os princípios, as tradições do judaísmo, mas aí ele começa a escrever dizendo que tudo que ele era antes de Jesus, ele considera como esterco comparado com o que ele tem agora com Jesus. Paulo teve que renunciar. E temos o exemplo do próprio Jesus. E esse exemplo eu quero ler um texto com vocês que está em Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 5 em diante. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus,
que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Ele renunciou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente, olha que disposição para obedecer, foi obediente até a morte, morte de cruz. Agora, qual que é o resultado da renúncia de Jesus? Qual que é o resultado da obediência de Jesus? Por isso, verso 9, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Aqui vai um bônus no seu ministério, no seu chamado. O nosso alvo, o nosso foco no ministério e no chamado deve ser sempre glorificar o nome de Deus. Você tem algo poderoso de Deus dentro de você, o Espírito Santo habita em você. Tem um propósito, um chamado para a tua vida. Romanos 8 diz que a criação aguarda com grande expectativa para que os filhos de Deus se manifestem. Tem uma galera com uma expectativa que você manifeste a glória de Deus. Tem uma mensagem dentro de você que precisa ser proclamada. Seja um instrumento de Deus poderoso por onde você passar, na faculdade, na empresa, em casa, no trabalho, aonde você estiver. Tem um chamado que está sendo ativado. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.